Lançou esse tal de Solo Leveling aí, então por que não dar uma farmada, né? Olá pessoal, eu sou o Carl, sejam muito bem-vindos ao canal Multiversal. E nesse vídeo vamos fazer uma review dos 3 primeiros episódios que eu vi até agora de Solo Leveling. E também fazendo uma crítica ao longo do vídeo. Tudo começa com esse povo aí enfrentando essas formigas gigantes. E aparentemente eles são caçadores. E então o anime explica que basicamente surgiu há 10 anos atrás uma série de portais que neste mundo ficavam ligados a uma dimensão alternativa. E então desses portais saem os monstros e eles não podem ser feridos por armas convencionais. Ou seja, se você é uma pessoa normal, se você der uma facada neles ou der um tiro de Glock, você não vai dar dano nenhum. E então nesse mundo surgiu os caçadores, que são pessoas que têm o poder de conseguir ferir esses monstros. Esses caçadores são classificados em um ranking baseado no seu poder mágico, que do mais forte para o mais fraco começa pelo S, depois A, B, C, D e o último e mais fraco, que é o rank E. E mesmo tendo essa classificação do nível de poder mágico de cada caçador, eles não podem evoluir de nível. Ou seja, se você estiver no rank B, por exemplo, você não pode subir para o A, porque é baseado no seu poder mágico, e você não pode evoluir o seu poder mágico. Então, se você estiver nesse nível, não adianta você treinar ou fazer mais alguma coisa, você vai se manter nesse rank pra sempre. Então, nós somos apresentados ao nosso protagonista, e me desculpe se eu errar alguma vez nesse vídeo o nome dele, porque eu tenho uma certa dificuldade pra lembrar, que é Sun Jiwoo, e ele está no rank E é o caçador mais fraco que existe. Então o anime corta do nada pra esses caras que estão aí dentro desse prédio. Então tem um diálogo entre eles, explicando sobre as pedras de essência, que são pedras que podem ser coletadas depois de derrotar monstros. E elas podem ser trocadas por dinheiro. Então é um item bastante raro dentro desse mundo, porque elas podem ser usadas para forjar armas, e o governo está querendo usar como fonte de energia. Então o Jiwoo, ele vai entrar em uma dungeon junto com a galera, junto com a Joey, que é uma healer, e ela tem poder de cura. Eles entram dentro da dungeon e eles começam a lutar lá. E o Jiwoo, ele é muito fraco, aparece um goblin lá que é tipo um monstro muito fraco. E ele tenta enfiar uma facada nele, só que aí a faca dele quebra. Aí ele que acaba levando uma facada no bucho. Aí é óbvio que a Joey tem que curar esse corno, né? Porra, menor, você só me dá problema, né? Aí depois deles derrotarem todos os monstros que tinham ali, o pessoal percebe que tem uma segunda parte da dungeon. Ou seja, eles podem receber uma quantidade maior de recompensas, porém é mais arriscado. Portanto, eles começam uma votação pra ver se o pessoal topa ou não pra entrar mais a fundo. Aí dá empate e o Jiwoo é o único que pode desempatar pra ver se eles vão entrar ou não. É apresentado que o Jiwoo, ele precisa pagar um tratamento da mãe, que tá no hospital, e também a faculdade da irmã, e o pai dele tá desaparecido. Pobre só se fode, além de pobre é coitado. Aí mesmo sendo mais fraco que os monstros que já estavam ali, ele volta pra continuar em frente porque ele precisa do dinheiro. Então o anime corta pra um cara que tá vendo se vai ser caçador ou não, e com um cara falando no telefone com esse cara aí, que eu não sei se ele é importante ou não. E aí, nossa, 2 caras em uma moto roubando uma moça. Então aparece essa mulher que pega a bolsa de volta, e ela é uma caçadora rank S. Então provavelmente sim, ela deve ser importante também. Aí volta pro Jiwoo de novo, ele tá lá conversando com a Joey, e ela tá preocupada com ele, porque ele é muito fraco. Ei, você não quer me comer, não? Como é, amigo? Digo, você não quer me levar pra comer, não? Muito atacante apenas. Aí eles encontram uma porta enorme, porém antes deles abrirem ainda tem um corte pra esse outro guri aí, que tá se tornando um caçador. Então eles finalmente entram dentro do salão, e tem várias estátuas, e tem uma segurando um bagulho que tá escrito sobre 3 mandamentos. Venere a Deus, louve a Deus e prove sua fé em Deus, ou irá mamar. Assim como quem não der like e não se inscrever, irá mamar gostoso. Ei, doido, aquela estátua tá se mexendo ali. Aí a porta fecha do nada e vai esse cara aí, ele já vai de berço. Aí o povo já fica em choque. Agora fodeu. Aí começa uma coitadolândia, o Jiwoo começa a falar dele, nossa, eu era pobre. Ainda sou pobre e muito fodido. Eu sempre era humilhado por ser o mais fraco com essa adaga vagabunda. Então ele mandou todo mundo se abaixar antes que a estátua atacasse eles. E isso porque, de tanto se fuder na vida, ele se acostumou mais com o perigo e conseguiu desviar. Então o líder da equipe também perdeu o braço e algumas pessoas no processo também morreram. Então eles perceberam que se eles ficassem abaixados, eles não seriam atacados pela estátua, por conta do primeiro mandamento, que era venerar a Deus. E por isso eles teriam que ficar curvados. Aí a estátua dá aquele sorriso e começa a andar atrás deles. E conforme o segundo mandamento, eles teriam que louvar a Deus. Então chega esse cara aí, né? Deixa comigo, rapaz. Pai nosso que estás no céu. Então eles começam a correr e eles percebem que se eles ficam debaixo de uma estátua que tem um machado ou uma arma, eles morrem.
Mas se eles ficarem debaixo de alguma estátua que tem algum instrumento, eles vão ficar de boa. E eu não sei porquê, mas eu pensei que a estátua ia pegar o trompete e tacar na cabeça deles. Então o Jin-Woo vai pra debaixo da estátua com o instrumento junto com a Joey, mas não podem ficar duas pessoas juntas, então ele acaba indo correndo pra outra, então acaba acontecendo que a outra estátua acaba esmagando a perna dele. Depois disso a Joey começa a curar o Jin-Woo, mas como ela é uma healer de um nível certamente baixo, ela começa a se machucar por conta disso. Então aparece um altar debaixo do chão e as estátuas começam a se mexer, porém se eles ficarem olhando pra elas vão ficar paradas. Então o pessoal acha uma saída e aí começam a sair. Só que com isso ia se criando um ponto em que eles não conseguiriam ver as estátuas ao mesmo tempo que eles iriam saindo dali. E aí só ia sobrar uma pessoa ali que ia ter que se sacrificar. Aí o líder do grupo se oferece pra ficar ali, mas a Jill e o Jin-Woo já estão os dois fudidos, né? Então o Joe se oferece pra ficar, porque ele já tá sem a perna, e o capitão acaba levando a Joey, porque ela acabou se ferindo porque estava curando o Joe. Nossa, o moleque esmigalhado, meu parceiro. Pobre só se fode, né? Não é possível. O bicho foi simplesmente espancado. Então ele tá quase morrendo e do nada aparece uma tela, perguntando se ele aceita sim ou não ser um jogador. E o coração dele pode parar daqui a 0,02 segundos. E ele não pensa e apenas aceita. Então, ele acorda no hospital. Aí ele percebe que o corpo dele não tá sem ferimentos e a perna dele voltou. E aí aparecem esses dois caras que falam sobre a Joey. Ela está basicamente em choque por causa do ocorrido. E o líder daquela equipe, ele agora está aposentado porque perdeu um braço. Então eles perguntam pro Jin-Woo se ele passou por um renascimento, porque nesse caso ele poderia passar por um segundo despertar. E as poucas pessoas que conseguem fazer esse feito, conseguem passar de nível no ranking de caçadores. Então eles fazem o teste e ele tá a mesma merda de sempre e ele não conseguiu nada com isso. Pobre só se fode mesmo, né? Não é possível. Aí depois a irmã do Jin-Woo vai visitar ele no hospital e aparece ainda aquela tela que ele tinha visto antes. Porém, essa tela é invisível, então ninguém pode ver, somente ele mesmo. Aí tem lá escrito que ele tem que fazer uma missão, ou se não, ele vai receber uma penalidade. Então ele disse que não tinha como fazer porque ele tá no hospital. Aí aparece esse cabeça de fósforo de novo, junto com aquela mulher que é a Rank S. Eu tô começando a suspeitar que ele deva ser um personagem importante. Então ele tá convidando ela pra ser instrutora de uma missão lá com a rapaziada. Aí o Jin-Woo tá lá dormindo, e aí do nada começa um terremoto, e aí ele é teleportado pra um deserto. E que lá tem essa centopeia gigante e ele tem que correr dela por umas 4 horas. Que essa é a penalidade da missão que ele não completou. E eu não sei se o tempo nessa dimensão é diferente do mundo normal deles, mas aí fica essas enfermeiras panguando pra lá e pra cá, procurando o Jin-Woo. Que não tem sentido, né? Porque, no caso, ele já teria fugido do hospital. Não sei porque elas estariam ainda procurando dentro do hospital. Tipo, por umas 4 horas seguidas. Mas enfim, aí aparece a Joey no hospital pra ver o Jin-Woo. Aí ela vê que ele tá treinando e quer ficar mais forte, ela só vai embora mesmo. Então o Jin-Woo, fazendo esse treinamento, ele percebe que ele está ganhando recompensas e ficando mais forte. Porque após ele completar as missões, aparece uma tela dizendo que ele pode se recuperar mais rápido. E também o que é que ele prefere evoluir. Tipo, força, velocidade e tal, como se fosse que nem um jogo, em um RPG, onde você pode melhorar suas habilidades. E óbvio que esse corno upa tudo em força. E também ele ganha uma recompensa onde vem uma caixa com alguma coisa aleatória dentro. Então ele mesmo diz que vem coisas bem úteis, como uma caneta, um curativo, mas do nada aparece uma chave. E essa chave, obviamente, é a chave do teu cu. Pera, brincadeira. É uma chave pra uma dungeon de instância, que deve fazer parte do treinamento dele. Mas ainda assim, ele ainda está meio receioso por conta do ocorrido dentro daquela dungeon onde ele tinha entrado antes. Aí depois ele vai visitar a mãe dele no hospital, e há 4 anos atrás, ela entrou em estado em que ela está apenas dormindo, inconsciente, ou em coma, né? E ela está nesse estado por conta de uma condição que surgiu depois que apareceram os portais nesse mundo, que é o sono final, ou sono eterno. E esta condição provavelmente, dizem eles, que deve estar ocorrendo por conta da exposição à mana em pessoas normais. Aí o Jin-Woo começa a fazer o treino do Saitama. Faça 100 abdominais!
Faça 100 flexões e 100 agachamentos. E depois corra 10 quilômetros. Faça isso todo santo dia. E ao mesmo tempo, ele vai lembrando de como ele era fraco e que ele não poderia ajudar as pessoas nas missões também, porque ele era fraco demais. Aí depois de pronto, ele vai fazer a missão no lugar onde ele entra com aquela chave. Aí meio que ele fica numa dimensão à parte, onde ele pode ver, mas as outras pessoas não. Então a missão é basicamente ele derrotar o chefão daquela dungeon. Aí aparecem uns goblins e ele só fica desviando de início, porque antes ele não conseguia vencer um goblin, até que finalmente pela primeira vez na vida dele, ele consegue matar um dos goblins. Então ele percebe que realmente ele está ficando mais forte. Aí após ele derrotar esses goblins, aparece um lobão e destrói a adaga dele. A Jinwoo, mesmo que ele tenha ficado forte, ele ainda está com medo. E ele já fica todo tremendo. E assim encerra o terceiro episódio. E bom, como eu disse no início do vídeo, eu ia fazer uma crítica, né? Então, se você já chegou até aqui, deixe seu like, se gosta desse tipo de vídeo. E se inscreva no canal para receber mais vídeos assim, de reviews. E eu também falo sobre não só animes, mas também como filmes e séries. Eu só não tive tempo ainda de fazer vídeos assim, mas mais pra frente eu vou fazer, tá bom? Então, bom, até aqui só foram 3 episódios, o que é basicamente o tempo que tem pra apresentar o anime, pra apresentar os conceitos do mundo, a construção de mundo em si, né? Como os monstros, os caçadores, os portais e por aí vai. Só que o erro de Solo Leveling até agora, e eu acho que na minha opinião, não querendo menosprezar o trabalho de ninguém, sabe? Mas acho que pra mim, o problema em si foi a direção da composição dos episódios. Porque desde o primeiro episódio, no primeiro episódio logo, você vê que não é 100% focado no protagonista. Isso não seria ruim, e tem obras que nem sempre são só focadas no protagonista, e isso é totalmente normal. Só que no primeiro episódio, é o primeiro episódio, você tem que apresentar não só o mundo, mas também o protagonista em si. No primeiro episódio, basicamente não tem como se ligar tanto ao Jinwoo, porque vai ficando cortando cena após cena para outros personagens que eu não sei até agora se são importantes ou não. Talvez eles sejam mais importantes mais pra frente. Mas eu acharia mais legal se fosse mais pra frente e apresentasse esses personagens, tipo, logo no episódio 3, do que no episódio 1. Porque o primeiro episódio acabou sendo fraquíssimo. Não que eu esteja esperando a grande construção de personagem, várias coisas acontecendo com ele logo de início. Não, mas seria mais legal se apresentasse logo o problema dele com a mãe de início, dizendo, nossa, ela tem essa doença aqui em específico, por conta da condição em que tá aparecendo os portais, e apresentar aquele flashback que tinha aparecido no terceiro episódio dele com outras pessoas, com goblins lá, em que o pessoal ficava falando que ele era muito fraco e não servia pra nada, porque serve mais pra conectar com ele, entendeu? E por isso no terceiro episódio já fica um pouco mais legal, porque apresenta um pouquinho mais do Song Jinwoo, e até seria mais legal mais pra frente na evolução desses outros personagens. Talvez nesse início, apresentar logo esses personagens talvez seja bom pra construção mais pra frente, mas eu acho que sim, dava pra ter cortado algumas cenas, tipo, tem um guri lá, que eu nem sei qual é, em que ele estava passando pelo exame de caçador. Meio que você vai passando pelos episódios e você não vai lembrando dele, ele só vai aparecendo de vez em quando, e as cenas não fazem muita diferença. Você sabe, ele tá virando caçador, e daí? Quem é? De onde é que vai? De onde é que veio? Sabe? E daí que ele existe, sabe? Não faz muita diferença, por enquanto. Porque normalmente os 3 primeiros episódios é pra te gerar curiosidade, e logo no primeiro episódio, não gera essa curiosidade de você ver os próximos episódios. Não, só lá pro final do segundo ou no terceiro. Porque você fica, nossa, o que é que vai acontecer depois desse episódio? Depois que ele basicamente quase morre, e aí ele renasce? Nossa, e aí no terceiro agora? Você pensa, nossa, ele vai renascer de novo, ou ele não pode mais renascer, ou como é que ele vai enfrentar ali aquela dungeon, sabe? E por isso o segundo e terceiro episódio são mais legais do que o primeiro. Dá pra você dar uma chance. Então mais pra frente parece que ele talvez melhore mais um pouco, porque até agora, no segundo e terceiro episódio, ele pareceu mais legalzinho do que no primeiro. E bom, agora pra falar um pouco sobre a animação em si, cara, teve muita gente dizendo que a animação nem tava tão legal assim, mas cara, a animação realmente tá boa, tá muito boa. Porque o sinônimo de uma animação boa não é só quando tá acontecendo a Sakuga, uma luta muito empolgante o tempo todo, sabe? Aquela porradaria o tempo todo, não. No primeiro episódio tem um pouco disso, daquela luta no início com aquelas formigas lá e aquele povo lá, e apresenta um pouco que as lutas estão certamente dinâmicas. Mas agora de início não teve tantas lutas assim, não teve lutas, só foi apresentando mesmo essa origem do Shin Jong-woo, então não teve esse chamariz, sabe?
povo assim, pensar, nossa, aconteceu um Sakuga. Para você que não sabe o que é Sakuga, é basicamente aqueles momentos em que tem uma animação absurda em que o povo fica tipo, oh nossa, é pra que foi o resto do dinheiro do estúdio? Tava ruim a animação antes, mas agora, nesse momento específico, ela tá muito boa. Mas enfim, durante o episódio, a animação se mantém okzinha, tipo, como tem mais diálogos e de agora não precisa de tantos momentos assim com animação 100% fluida, passa a sensação de que não tá tão animado assim, tipo, tá numa animação ok. Então, por enquanto, está uma animação ok. Mais pra frente, caso tiver mais lutas e tal, de um jeito mais envolvente, talvez apresente uma animação um pouco mais chamativa. Mas pra mim, ela tá legal. Ela é bastante assistível. Vamos ver como é que se mantém aí pela frente. Ah, e a abertura tá com a animação realmente muito boa. E a Andy também tá muito legal. Mas não só pela animação, também a música eu gostei bastante da abertura e da Andy também. E na abertura do fechamento, eu gostei bastante. Tá bem legal. E bom, no geral, eu achei Solo Leveling um tanto legal. Tipo, eu iria dizer que seria medíocre, tipo, médio. Tipo, medíocre não é uma palavra ruim, é tipo, realmente um anime médio. A proposta da história dele é basicamente um cara que era fraco, agora vai ficar forte. Ele se propõe a entregar essa história e ficou legal. Não tem nada mais do que isso e nada a menos do que isso. Ele se propôs a entregar algo e entregou. E está legal. Então ser médio ou medíocre não seria ruim, né? É como já disse, é médio. Então eu achei Solo Leveling bem legal. É tipo, só legal mesmo. Eu achei mais legal do que médio. Então, pra mim, Solo Leveling é um anime legal. Então eu vou gostar de acompanhar esse anime daqui pra frente. Vou trazer mais reviews pra vocês nos próximos episódios. Vou tentar trazer a cada 3 episódios, porque eu quero trazer alguns outros assuntos de vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos também. E dar uma olhada aí nos outros vídeos que eu fiz, pra você ver se acha algum interessante. Me ajuda aí a bater uma meta de 100 inscritos, se pá. E é isso aí. Muito obrigado por assistir.